Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e ajudo os profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 por mês batendo as suas metas na logística. E o nosso tema de hoje vai ser o seguinte: você vai conhecer um efeito que acontece nos estoques e que, quando ele acontece, derruba qualquer meta de estoques na logística. E durante a live você vai ficar aqui ouvindo todo esse tema, né? Esse tema que é o efeito que acontece nos estoques. Você já imaginou a sua empresa, a empresa onde você trabalha, né? Trabalhando sem ter nenhum estoque? É uma situação bem difícil, né? É bem difícil de você imaginar. Até mesmo para as empresas que possuem como premissa terem pouco estoque disponível. Na verdade, o estoque dessas empresas que têm a premissa de ter pouco estoque, na verdade esse estoque existe, mas ele não está com a empresa, ele está na posse de um outro player, né? de uma outra ator, como eu costumo dizer, que está envolvido naquela cadeia de suprimentos. E a ideia do estoque zero, na verdade, não existe o estoque zero, né? É o estoque tendendo a zero, é um estoque o menor possível. Mas sempre vai ter algum estoque, na cadeia. Por quê? Para que seja possível dar continuidade nas operações da empresa. Afinal, uma das funções do estoque, qual que é? É funcionar como um regulador do fluxo de materiais. Uma vez que as entradas e as saídas dos materiais, eles possuem velocidades diferentes. E o estoque ele acaba tendo o quê? Uma função exatamente de garantir que o processo não pare devido a essa dinâmica diferente, né, de entrada e saída de materiais, de produtos. E para que essa função de regulador, né, que o estoque tem, essa função reguladora do estoque, para que ela funcione perfeitamente, existe um efeito nos estoques que você precisa conhecer e evitar que isso aconteça. E o que é esse efeito? Bom, esse efeito ele é chamado de efeito chicote. Bom, quem nunca ouviu falar sobre o efeito chicote nos estoques, ele corre o sério risco do quê? De ver a sua meta, aquela meta na logística relacionada a estoques, essa meta aí por água abaixo, justamente por ter esse desconhecimento. E para você entender o efeito chicote, você precisa ter uma visão muito clara sobre a cadeia de suprimentos, sobre o supply chain. Quando você tem essa visão clara, você consegue entender como que o efeito chicote impacta toda a cadeia. E sem ter essa visão da cadeia, você não vai conseguir perceber todo o impacto que o efeito chicote causa nas empresas que estão envolvidas naquela cadeia de suprimentos que está sofrendo o impacto de um efeito chicote. E por que o efeito chicote causa um impacto em toda a cadeia de suprimentos? Por que isso é tão forte? Bom, para você entender, vamos reforçar o seguinte. Vamos reforçar que uma das funções da existência do estoque é o quê? O estoque tem uma função reguladora do fluxo de materiais, regular as entradas e as saídas, porque o fluxo de entrada e saídas de materiais, eles têm velocidades diferentes. Sendo assim, todas as empresas, elas possuem algum nível de estoque. Caso contrário, elas correriam um sério risco de ter uma ruptura de estoque. E essa ruptura de estoque, o que ela poderia causar? Se você tem uma ruptura de estoque, ela pode parar as suas operações de produção, né? No caso de falta de estoque de matéria-prima, no caso de falta de estoque de insumos, e até mesmo pode parar suas operações de venda. Você pode ficar sem condições de entregar, de vender, por falta de produto acabado. Então, essa ruptura de estoque, quando ela acontece, ela afeta diretamente os resultados da empresa. E quando afeta os resultados da empresa, ela consequentemente está afetando as metas da empresa. Então, a fim de evitar que as operações parem e de evitar que as operações parem, que você não consiga vender, as empresas elas definem uma quantidade de estoque que precisa ter, né? Uma quantidade de estoque que precisa ter
para garantir a continuidade das suas operações. E como é que você faz para saber quanto que estoque que você precisa manter? Como é que você faz isso? Existem diversas formas de você calcular os níveis de estoque necessários. Quando você não tem cuidado de avaliar, de analisar as informações de consumo e de vendas em um determinado período, você pode gerar um efeito chicote em toda a cadeia de suprimentos. E por quê? Porque o efeito chicote, o que ele faz? Ele amplifica um número, que no caso é a demanda de um produto. É a demanda de um produto da sua empresa, em um determinado período. E quando você faz com que essa demanda desse produto ele seja amplificada, todos os fornecedores recebem esse impacto na cadeia de suprimentos. Ela amplifica isso para todos os fornecedores, para todo mundo que está envolvido na cadeia de suprimentos. Por quê? Isso tudo acontece porque eles estão com base, estão tendo como base uma demanda que por alguma razão pontual ela foi maior naquele período. E todos os demais envolvidos naquela cadeia de suprimentos, eles acabam entendendo que aquela demanda que foi maior, que aquela demanda é um novo perfil de demanda, que é um novo volume que a empresa está começando a consumir ou vender. E considerando esse novo perfil de demanda, o que acontece? Eles acabam calculando que para atender essa nova demanda, eles vão precisar mudar os seus níveis de estoque. E essa percepção ela é refletida em toda a cadeia. Toda a cadeia entende que precisa ter outros níveis de estoque, mudar os seus níveis de estoque para conseguir atender os seus clientes. E dessa forma, você está diretamente impactando as suas metas. Por quê? Porque essa percepção de que você precisa aumentar os estoques, de rever os seus níveis de estoque, ela é refletida em toda a cadeia. O fornecedor do fornecedor, ele também percebe um aumento de demanda, um aumento de consumo. E ele considera que ele precisa ter mais estoque para continuar atendendo o seu cliente. E isso vai acontecendo sucessivamente naquela cadeia de suprimentos. E esse efeito nos estoques, esses efeitos dos estoques na cadeia, eles amplificam uma demanda de um dos participantes da cadeia, quem está lá envolvido na cadeia de suprimentos, e ele se chama chicote, quer dizer, esse efeito dos estoques na cadeia, amplificando uma demanda de um dos participantes que estão lá participando desse processo, ele se chama chicote por quê? Por causa do formato que um chicote tem quando ele é usado. Ele parece uma onda com diversas amplitudes. Então, no início, ele tem um efeito baixo e essa onda aumenta. Então, na hora que ela faz esse movimento, acaba impactando, amplificando aquele número que foi visto em um player da cadeia de suprimentos, ele acaba amplificando no próximo. E quando você sofre o efeito chicote nas suas operações, você acaba comprometendo a sua meta de estoques. Por quê? Porque você tem metas de estoque relacionadas a cobertura e também relacionadas a giro. E se você está tendo uma percepção de que você precisa ter mais estoque para atender o seu cliente, você consequentemente vai ter uma cobertura maior de estoque. E consequentemente, se aquela venda ou se aquele consumo não acontecer, o seu estoque vai girar de forma mais devagar, Ele vai ficar bem mais lento. E aí você vai impactar a meta, porque a gente quer ter giros de estoque mais rápidos. E você vai estar com ele mais lento. Então você precisa ter cuidado com isso. E o que acontece de errado na cadeia de suprimentos para gerar esse efeito chicote? Vamos lá. A grande questão aqui é a seguinte: é a falta de visibilidade dentro da cadeia. As pessoas costumam, é muito normal, acabar calculando o estoque, os níveis de estoque, eles serem calculados com base no consumo, com base na venda do mês anterior. É muito normal fazer isso. E esse é um grande erro. Sabe por quê? Porque nem sempre o que aconteceu no passado
se repete no futuro. Você precisa entender se aquilo que aconteceu no passado, no caso, naquele mês anterior, se aquilo foi fruto de algum evento pontual que fez com que aquela demanda fosse impactada significativamente e aí, consequentemente, mudou o perfil de consumo, o perfil da demanda. Se você não tiver essa clareza, sua visibilidade da cadeia de suprimentos vai ficar comprometida e você vai tomar decisões erradas. Essas decisões erradas, elas acontecem em função do quê? De você estar presumindo que o perfil de consumo, que o perfil de demanda mudou. Você vai estar presumindo sem ter certeza de que aquilo não foi algo pontual. Justamente porque você não tem a visibilidade, você não tem a clareza do que está acontecendo ali na sua cadeia de suprimentos. Sendo assim, você vai acabar planejando seus estoques de forma errada. E isso vai impactar as suas metas de cobertura e de giro de estoque. E a forma correta de você agir para não sofrer o efeito chicote no seu estoque é justamente buscar ter mais visibilidade da demanda. Você entendeu que o grande erro é você não ter a visibilidade, é você não conseguir ver o que está acontecendo, se os acontecimentos que levaram a você ter uma mudança significativa de demanda, de consumo, se aquilo não foi algo pontual, se aquilo não foi um evento que aconteceu só naquele momento e não vai se repetir. E quando você não tem essa visibilidade, você comete o erro porque você presume que aquilo vai se repetir e aí você planeja todos os estoques, planeja todas as suas operações em função de um número que não vai acontecer. E aí a forma correta de você fazer isso é exatamente você ter a visibilidade. Você tem que ter a visibilidade da sua cadeia de suprimentos. E essa visibilidade vem como? Ela vem através de informação. É preciso que você consiga ter informação sobre eventuais picos de demanda ou, como a gente costuma chamar também, de vales de demanda. Você precisa entender se aquilo que aconteceu em um determinado mês, se aquilo foi pontual ou não. Você precisa ter essa informação. No geral, quando a gente está analisando, o perfil de consumo, um perfil de venda, no geral, elas seguem sempre um determinado perfil. Pode reparar, se você for pegar um gráfico ao longo dos anos, pega um gráfico aí dos últimos 3, 4 anos, na empresa onde você trabalha, de um determinado produto que ela vende ou de um determinado produto que ela consome para produzir aí o seu produto acabado. Pega o perfil de demanda e consumo desse produto. Você vai ver que ao longo dos anos, esse perfil ele se repete. E ele se repete muito por causa do quê? Por causa da sazonalidade. Tem sazonalidade, em tudo tem sazonalidade. Então, às vezes, um produto tem uma venda maior no primeiro semestre, uma venda menor no segundo, e aí você vai conseguir reparar isso, que não foi em um ano que aconteceu aquilo. Aquilo acontece ao longo dos anos. Então, é muito comum um produto, qualquer produto, ter um perfil de demanda. E você vai perceber que todos eles têm. E essa tendência, esse perfil, ele existe mesmo quando você muda o patamar de consumo ou o patamar de vendas, quando ele aumenta ao longo do período. Então você vai perceber que o gráfico vai ter o mesmo jeito, a mesma curva. E o que vai mudar ali? A diferença vai estar relacionada ao volume. O volume vai ser maior. Então antes você tinha um perfil de consumo que estava aqui embaixo, esse perfil de consumo subiu, mas você pode reparar que o desenho da curva vai ser a mesma. Só mudou em termos de volume. Só isso. E quando você conhece o perfil de consumo, quando você conhece o perfil de vendas de um determinado produto, e você identifica que teve um pico ou que teve um vale, você precisa entender o que aconteceu. Você precisa entender qual foi o motivo para aquele produto ter tido uma demanda mais alta ou mais baixa. Você precisa ir atrás dessa informação. Essa informação é extremamente valiosa. Ela é valiosa para o seu processo, para o processo
de planejamento de estoques na sua empresa. Por quê? Você precisa parar para entender o que aconteceu. E isso vai ser fundamental para que você consiga tomar decisões corretas do que deve ser feito com o estoque. Se você deve ter mais estoque ou menos estoque. E você precisa ir atrás dessa informação. Você tem que entender. Não dá para presumir, simplesmente presumir, que aquele material, que aquele produto, que agora está com um novo perfil de demanda, um novo perfil de consumo, apenas porque teve 1 ou 2 meses diferentes do normal. Você não pode presumir que mudou o perfil de consumo de demanda só porque em 2 meses mudou, tá? Os últimos 2 meses foram mais altos ou foram mais baixos. Não dá para você presumir isso. Você tem que entender. Você tem que ter essa informação. E a área comercial, ela é uma área que vai ajudar muito nesse entendimento. Muito mesmo. Só que para ajudar nesse entendimento, precisa estar onde? Muito próximo, bem próximo ali do cliente. E entender o que aconteceu naquele mês. O que realmente levou para ter uma demanda diferente de meses anteriores. Qual foi o evento diferente que aconteceu naquele mês para gerar uma demanda diferente? Esse evento ele foi pontual ou vai ser um novo perfil de demanda da empresa? Isso vai se repetir? Vai ser recorrente? Essas informações elas vão ajudar a equipe de planejamento. A equipe de planejamento de estoques a entender como tratar os números para os próximos meses. Você precisa buscar esse alinhamento com o cliente. Esse alinhamento com o cliente é fundamental, porque depois que você tiver essa informação, se aquilo foi um evento pontual ou se ele vai ser recorrente, você tem que pegar essa informação e fazer com que ela siga de forma correta dentro da cadeia de suprimentos. Ela tem que fluir. Lembre o seguinte, a cadeia de suprimentos ela tem 2 fluxos. Ela tem um fluxo de materiais e tem um fluxo de informação. Para que o material flua, para que ele siga dentro da cadeia de suprimentos, para que esse fluxo seja o mais suave possível, vai depender muito da informação que entra no processo. Então, todo o processo, toda a cadeia de suprimentos tem um fluxo de informação, que começa onde? Lá na ponta final da cadeia, que é o cliente, e vai até a ponta inicial, que é o fornecedor. Então, você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa trazer essa informação para dentro da empresa. Você precisa trazer essa informação para dentro da cadeia de suprimentos que você pertence, que a sua empresa pertence, e fazer com que todos os envolvidos dentro dessa cadeia tenham a visibilidade correta da demanda. E assim, cada um dos participantes daquela cadeia de suprimentos, cada um vai conseguir calcular os seus níveis de estoque corretos, os níveis de estoque ideais, para conseguir atender a demanda do seu cliente, sem gerar excesso de estoque ou ruptura de estoque. E fazendo assim, você vai conseguir bater as suas metas de estoque na logística. Você vai ter muito mais chance de bater as suas metas de cobertura de estoque e giro de estoque, porque você não vai ser impactado pelo efeito chicote. E o efeito chicote, ele tem esse poder de mostrar para você uma informação de consumo, uma informação de demanda amplificada. E quando ela amplifica e você não entende por que ela amplificou, você vai planejar seus estoques em função de um número que não é o número correto, que não é o número, é um número pontual, e você vai fazer o quê? Planejar os estoques de forma errada e vai impactar suas metas de cobertura e de giro de estoque. Bom, e antes de terminar, eu sempre gosto de dar uma dica, Uma dica para que você possa usar no seu dia a dia, Uma dica prática. E a dica é a seguinte: numa cadeia de suprimentos, para que ela funcione, vamos assim dizer, o mais harmonicamente possível, você tem que garantir que as informações estejam fluindo na cadeia. Lembra do seguinte: cadeia de suprimentos tem 2 fluxos, fluxo de informação e fluxo de material. E para que o fluxo de material aconteça realmente de uma forma correta, depende muito da informação que entra dentro do processo, que entra dentro dessa cadeia de suprimentos. Se entrar uma informação errada, uma informação toda bagunçada,
o fluxo de material vai ser errado, vai ser todo bagunçado. Não tem jeito. Então, todos precisam, todo mundo que participa daquela cadeia de suprimentos, onde a sua empresa está envolvida, onde a empresa onde você trabalha está envolvida, todos precisam trabalhar com as melhores informações possíveis. E pode ser que um fornecedor da empresa onde você trabalha, ele não faça nenhuma pergunta para você quando você teve um determinado mês que teve um consumo atípico, você teve uma compra atípica daquela matéria-prima. Pode ser que o fornecedor nunca pergunte para você. Ele não vai lá perguntar o que gerou aquela demanda maior, se aquilo ali foi um evento pontual ou se vai ser recorrente. O fornecedor pode ser que não pergunte para você. Pode ser que ele, por conta própria, ele tire suas conclusões de que agora a demanda da empresa onde você está, ela está no outro nível. Ela mudou. Ele vai tirar as próprias conclusões. E pode ter sido um evento pontual. Aquilo não vai repetir. E se ele tomar essas conclusões, né, o que vai acontecer? Ele vai estar planejando o estoque dele de forma errada. E mesmo que o estoque dele não esteja, o estoque está com o meu fornecedor, não é meu, não é custo meu. Pensa o seguinte, é o custo na cadeia. Quando alguém está carregando estoque de um lugar para o outro, o custo pode não estar na sua empresa. Você não está pagando por aquele estoque, mas indiretamente alguém está pagando. E no final das contas, alguém vai ter que pagar aquele custo. Inclusive a sua empresa, a empresa onde você trabalha. Ela pode acabar sofrendo o impacto de ter um custo maior na cadeia. Então, para evitar que isso ocorra e para evitar que decisões erradas relacionadas a planejamento de estoques que elas sejam tomadas, que não se tomem decisões equivocadas, é muito importante que você compartilhe com os fornecedores sempre que a demanda tenha sido atípica. Se você teve um mês com consumo muito maior, que você teve uma demanda muito maior ou menor, você precisa compartilhar com os seus fornecedores. Você precisa falar para eles que algo pontual aconteceu naquele mês e que não vai se repetir no próximo. Para ele continuar entendendo que seu perfil de demanda continua sendo o mesmo, que não mudou. Isso é muito importante. É muito importante mesmo para o planejamento de estoque em toda a cadeia. E, consequentemente, vai evitar que a empresa onde você trabalha sofra algum impacto causado pelo efeito chicote. Um impacto que pode prejudicar as suas operações. E dessa forma, a cadeia de suprimentos ela vai funcionar muito melhor. E você vai ter muito mais chance de conseguir bater as suas metas na logística. Quais metas? As suas metas de estoque, metas de cobertura de estoque, metas de giro de estoque, meta até de capital de giro. Então é muito importante você ter visibilidade das informações, conhecer sempre que mudar um perfil de consumo, um perfil de demanda, entender o que levou àquele ponto, se foi algo pontual ou se vai ser recorrente, se realmente mudou. E para isso você precisa ter visibilidade da cadeia, ter informação. A informação é um ativo, vamos assim dizer, dentro da cadeia de suprimentos, vital para que ela funcione da forma mais harmônica possível. E para que todos os participantes da cadeia de suprimentos consigam ali bater as suas metas de estoque, consigam ter o seu melhor nível de serviço, seu melhor nível de atendimento aos clientes, evitando aí estoque em excesso e também ruptura de estoque. Então, presta atenção, de novo, visibilidade é importante. E visibilidade você consegue ter através de informação. Se você tem uma informação muito rica, que é uma informação de mudança de perfil de consumo e de demanda, você tem que informar os seus fornecedores, para que eles entendam como é que você vai estar trabalhando nos próximos meses ou que aquilo não mudou e que continua como era antes. E dessa forma, não vai ter nenhum impacto na sua meta e você consiga bater a sua meta na logística. Bom, esse tema, efeito chicote, que eu falei hoje, ele é um tema que pouca gente conhece. Muita gente sofre, né, o efeito chicote na cadeia de suprimentos, mas pouca gente conhece como ele funciona. E ele basicamente funciona por uma avaliação errada de uma informação, de presumir
que algo mudou e quando na verdade não mudou. E essa falta de informação atrapalha todo mundo. Então, quanto mais gente recebe essa informação, né, é impactado por esse chicote. Quando eu falei chicote, você lembra que eu falei foi por causa do efeito que um chicote tem? Ele cresce assim, exatamente a amplitude do chicote faz com que represente um aumento de uma demanda que não existe. E aí, isso é horrível para a cadeia, porque o seu fornecedor começa a se preparar para atender uma demanda e que não vai ter. E ele vai ficar com um monte de produto parado, e ele vai ficar cobrando, poxa, não vai ter demanda, não vai ter compra, como é que está o consumo, você não está vendendo? E não foi por causa disso, foi porque ele fez uma análise errada. Então, quando a gente pensa em números, é muito importante os números estarem bem corretos e eles estarem passando na cadeia como um todo, tá legal? É muito importante isso. E convido para participar da próxima, no sábado, às 9 da manhã. Eu vou estar aqui compartilhando um pouco mais de conhecimento aí sobre a logística. Tá legal? Para quê? Para que você se torne aí um batedor de metas na logística e consiga atingir os seus objetivos profissionais. Um grande abraço, boa noite e até mais. Tchau, tchau.